CGTP, Unidade Sindical, CGTP. Caros camaradas, amigas e amigos, em nome do coletivo da CGTP Intersindical, queremos enviar a todos vós, e em particular às trabalhadoras e aos trabalhadores da Administração Central, da Administração Regional, da Administração Local, uma grande saudação pela forma como corresponderam ao apelo da Frente Comum e simultaneamente como se associaram a esta iniciativa convocada pela CGTP. Creio que também é justo fazer uma saudação a muitos outros, homens e mulheres, de diversos sindicatos, de inúmeras empresas, nomeadamente do setor privado, também aos pensionistas e reformados e a muitos desempregados que estiveram connosco na marcha contra o desemprego e que estão aqui para dizer que esta não foi uma luta efêmera, esta também é uma luta para continuar com a presença de todos nós. Mas creio, camaradas, que também é justo saudar a luta de muitos outros trabalhadores e, em particular, dos trabalhadores da Secoturbe, que hoje fizeram uma greve com uma grande adesão e, simultaneamente, deram uma resposta, sem exceção, àquilo que é a repressão e a intimidação que se verifica nesta empresa. Estão de parabéns os trabalhadores da Secoturbe e queremos aqui também reafirmar que podem continuar a contar com a nossa solidariedade e apoio à sua luta, à sua determinação e à sua afirmação pela defesa dos seus direitos e reivindicações. Mas creio, camaradas, que também é justo destacar aqui uma palavra de solidariedade. Uma palavra de solidariedade para trabalhadores de um sindicato que, não sendo filiado na CGTP, tem ao longo dos últimos 2 meses estado na luta para defender o seu acordo de empresa. Estamos a falar dos estibadores, estamos a falar de homens que estão também nesta luta e que não podemos deixar de manifestar aqui a nossa solidariedade e também a nossa afirmação de que esta solidariedade para nós não é uma palavra vã, é uma solidariedade que tem de continuar a verificar-se no terreno. Eu creio que a Ana Avolha, de alguma forma, já aqui manifestou a sua opinião sobre aquilo que se passou hoje nesta Assembleia da República. É evidente, camaradas, que a maioria, o PSD e o CDS-PP, impuseram a votação. Isto não é um sinal de força, isto não é um sinal de confiança, é precisamente ao contrário, é um sinal de medo da reação dos trabalhadores e do nosso povo, é uma reação de fraqueza de quem sabe está a governar contra o país e que neste momento tem um país praticamente inteiro a conquistar e sobretudo a lutar contra estas políticas. Mas acima de tudo também, camaradas, é preciso dizer que neste momento este processo não está encerrado. É um processo que vai continuar. É um processo que vai continuar com a nossa luta, com a nossa intervenção, com a nossa ação. O orçamento agora vai baixar às respectivas comissões. E aqui fica desde já um compromisso. O compromisso de continuarmos a denunciar aquilo que pior este orçamento tem. Um compromisso no sentido de continuarmos a reafirmar as nossas propostas e a demonstrar que temos alternativas para um orçamento alternativo. A reafirmação de que esta luta vai prosseguir e, neste caso concreto, e se vocês estão de acordo, o compromisso que no dia 27 de novembro, dia da votação final deste orçamento, se porventura este governo ainda estiver no poder, estarmos aqui todos para dizer que vamos continuar a nossa luta e vamos continuar a nossa luta até que este governo se vá embora e com ele leve a política direita. A luta continua! 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 Porque a luta continua, ela vai continuar aqui.
Mas não só aqui. Ela vai continuar em cada região, em cada cidade, em cada vila, em cada aldeia deste país. E por uma razão muito simples. Porque nós não estamos de acordo com o memorando da Troika. Porque nós não estamos de acordo com a facilitação dos despedimentos, com a redução das indenizações, com a redução da proteção social, com o banco de horas, com a redução do valor do pagamento de trabalho extraordinário, com o ataque à contratação coletiva e com a sua substituição pela relação individual de trabalho. Mas a luta também vai continuar em cada cidade, em cada vila, em cada aldeia deste país, no interior, mas também nas regiões autónomas, na confrontação que vamos fazer aos deputados do PSD e do CDS, os tais que caçaram o voto dos portugueses e os tais que agora... estão a utilizar o voto contra os trabalhadores, os pensionistas e os reformados. É a altura de nos perguntar se, quando foi a campanha eleitoral, prometeram que iam reduzir os salários, prometeram que iam não pagar o subsídio de férias e de Natal, prometeram que iam aumentar os impostos, prometeram que iam generalizar o desemprego, prometeram que iam aumentar a pobreza e a exclusão social. Nós temos memória, nós vamos continuar a exigir, confrontando estes deputados do PSD, CDS, com as suas responsabilidades. E se eles tiverem apenas e só um pingo de vergonha na cara, então a única coisa que têm a fazer é ouvir o descontentamento generalizado que graça em todo o país e nos próximos dias, e no próximo dia 27 de novembro, votarem de acordo com a vontade popular, votarem contra este Orçamento de Estado. O povo unido jamais será vencido. 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 Foi o povo unido que conseguiu obrigar este governo a recuar na taxa social única. É o povo unido que esteve na rua nos dias e nos fins de semana de setembro. Foi o povo unido que encheu a Praça do Comércio. Foi o povo unido que decidiu que tínhamos que fazer uma greve geral no dia 14 de novembro. É o povo unido que vai demonstrar a sua força no dia 14 de novembro para, mais uma vez, reafirmar que aqui não se atira a toalha ao chão, aqui acredita-se no futuro de Portugal, aqui luta-se para, hoje no presente, garantirmos um futuro melhor para as novas gerações. É por isso mesmo, camaradas, que vale a pena aqui e vamos vencer, camaradas, e vamos vencer. Como dizia, e é verdade, camaradas. Se nós não lutarmos, perdemos de certeza. Se nós lutarmos, temos todas as condições para vencer. Não sabemos quando, mas será com certeza mais cedo que tarde. Mas, como dizia, camaradas, muita coisa foi dita. Agora apresentaram um orçamento, mas simultaneamente estão a tentar implementar várias medidas de revisão da legislação laboral. É preciso dizer que, quando foi da taxa social única, foram eles que disseram e reconheceram que era uma transferência direta dos rendimentos do trabalho para o capital. Mas agora perguntamos nós, então, digam lá, e o que é a redução do valor do pagamento do trabalho extraordinário e do trabalho pago em dias feriados? É ou não é uma transferência direta daquilo que devia ser entregue aos trabalhadores e, neste caso concreto, daquilo que fica no bolso dos patrões? É ou não é uma transferência direta dos rendimentos do trabalho
trabalho para o capital. É ou não é uma redução brutal dos rendimentos do trabalho? Porque eles sabem neste momento o que é que está em jogo e o que pretendem fazer. É por isso mesmo, camaradas, que também neste momento a clique dos grandes banqueiros, e nomeadamente daqueles que se continuam a perfilar para comer à conta do orçamento, o orçamento que é pago com o dinheiro dos nossos impostos, aí estão eles já a dizer que o orçamento tem de ser aprovado. Ainda recentemente nós tivemos uma declaração do Sr. Ulrich, o presidente do BPI. Foi este senhor que publicamente e perante a evidência de uma cada vez maior contestação àquilo que se está a passar em Portugal face à política em desenvolvimento, que disse publicamente: aprovem rapidamente o orçamento, essa coisa da regulação ou da mudança do governo, isso que se faça lá para abril ou para maio. Agora o que importa é aprovar o orçamento. Pudera, camaradas, não há de eles querer que o orçamento seja aprovado rapidamente. Este é o orçamento do grande capital. Este é o orçamento contra os trabalhadores, os pensionistas e os reformados. Este é o orçamento contra o futuro de Portugal, contra o futuro dos portugueses. Mas creio, camaradas, que também neste caso em concreto, camaradas, vocês desculpem lá, o comício é aqui, lá em cima não está ninguém, mas está lá a polícia, deixa lá estar a polícia, pá. A polícia não faz mal à gente, pá. A gente não tem medo da polícia, pá. Nós estamos aqui a lutar pelos nossos direitos, pá. A concentração é aqui, pá. Não é nas estradas, pá. Deixem-se disso, pá. É isso, pá. Unidade sindical, CGTP. Unidade sindical, CGTP. Unidade sindical, CGTP. Unidade sindical. E é esta unidade sindical que, mais uma vez, demonstra a este governo que nós estamos unidos e estamos determinados. Eles provavelmente pensavam que aquela coisa do dia 29, que aquela coisa da marcha contra o desemprego, que aquilo que se passa nas empresas, na administração central, estou a falar da luta, das lutas, das pequenas, das de média dimensão, das grandes lutas, que isso eram casos episódicos. E agora estão a perceber que nós somos atletas de maratona, que nós não desistimos ao 27º quilómetro, que nós não desistimos ao 30º quilómetro, que nós não desistimos ao 35º quilómetro, como disse o Vítor Gaspar. Nós vamos até ao fim, nós vamos percorrer os 42 quilómetros da maratona e de muitas outras maratonas que temos pela frente. A luta continua! 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 Camaradas, nós hoje estamos aqui para dizer mais uma vez que esta CGTP, que nasceu da vontade expressa dos trabalhadores nos locais de trabalho e que é nos locais de trabalho que se consolida, que se reforça e que intervém todos os dias, tem propostas para alterar este estado de coisas. Nós apresentamos propostas, nós mostramos outros rumos, nós mostramos saídas, nós demonstramos que é possível outro Portugal e também é possível uma outra política. É por isso, mais uma vez, que hoje, esta manhã, desde as 8 horas da manhã até à 1h30 da tarde, tivemos aqui nesta Assembleia da República, em reuniões com os grupos parlamentares do PCP, do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista e do Partido Ecologista aos Verdes. Estivemos lá para dizer que temos propostas. Estivemos lá para demonstrar a estes deputados da oposição que podem contar com a CGTP. Mas também estivemos lá para contribuir para que os deputados da oposição, para que os deputados destes
partidos possam fazer suas as propostas da CGTP, agora que se vai discutir o orçamento do Estado na especialidade. E mais uma vez recordamos, são 3 níveis de propostas. Nós acreditamos que é possível alterar este estado de coisas em relação à Europa. E por isso dizemos que em vez de termos um primeiro-ministro que entra mudo e sai calado das reuniões com os outros e que se passa a vida a baixar a cabeça e a beijar a mão à senhora Merkel, é a altura de termos um primeiro-ministro que tenha coragem e que defenda os interesses nacionais. Nós estamos aqui para dizer que é preciso renegociar a dívida. E quando exigimos a renegociação da dívida, não estamos a dizer que não a queremos pagar. É precisamente ao contrário. Quem sabe que não vai pagar a dívida, mas que insiste na política do memorando e insiste na política da Troika, é este governo. Nós queremos pagar, mas queremos que a dívida seja renegociada em termos dos prazos, em termos dos juros e em termos dos montantes. É preciso que isto se diga. Mas é mais, nós entendemos que é necessário alterar o regulamento do Banco Central Europeu. Nós apresentamos uma proposta concreta e objetiva. É preciso que o Banco Central Europeu empreste dinheiro diretamente aos Estados a um juro de 0,75%, porque se o fizesse, nós não pagávamos 7,5 mil milhões de juros da dívida, mas apenas pagaríamos 3,5 mil milhões dos juros da dívida. Isto é ou não é uma proposta que defende os interesses nacionais? Nós sabemos, camaradas, nós sabemos quem é que está por detrás destes negócios. Agora já estão identificados. Tivemos a oportunidade de hoje de apresentar aos deputados na Assembleia da República quem são eles, quem são os AJs, os usurários, quem são aqueles que continuam a viver à custa do sofrimento e da exploração de milhões de trabalhadores. Nós hoje demonstramos que são 18 grandes grupos financeiros que estão neste momento a trabalhar para aumentar a exploração no que respeita à componente primária e também à componente secundária da dívida. É preciso acabar com este escândalo. É preciso que a economia esteja ao serviço dos povos e não subordinada aos interesses dos grupos económicos e financeiros. Mas nós hoje também apresentamos uma terceira proposta. É uma proposta para promover o prolongamento do período para a redução do déficit. Mas nós não ficamos por aqui, camaradas. Nós também, em relação à receita e à despesa, apresentamos mais um conjunto de propostas que demonstram que no lado da receita, sem tocar no aumento dos impostos para os trabalhadores e para os reformados, é possível deixar o capital e é possível pôr o capital finalmente a pagar e a contribuir para resolver os problemas do país. E é muito dinheiro, camaradas. São cerca de 6 mil milhões de euros. É ou não é uma proposta válida? É ou não é uma proposta concretizável? Mas, camaradas, também na área da despesa, nós estamos aí para demonstrar que há alternativas. Acabem-se com os PPPs, acabem-se com os benefícios fiscais. E se daqui eles nos ouvirem, se quiserem ouvir a voz do bom senso e se acabarem com estas políticas que favorecem os mesmos de sempre, é caso para dizer que pouparão à volta de 7 mil e tal milhões de euros. E é caso para perguntar, camaradas, é ou não é justa, são ou não são justas estas propostas que nós apresentamos? Pois é. E porque são justas, nós vamos continuar a lutar por elas. É claro que importa aqui hoje falar e de forma também rápida em relação a uma novidade que apareceu nos últimos tempos. Na última semana tivemos o Ministro das Finanças, que foi à Comissão aqui na Assembleia da República e que falou para os deputados. E disse-lhe, com aquela sua voz cândida, sempre numa postura monóloga, então é preciso
fazer uma pergunta aos portugueses. Disse ele que a pergunta se traduzia nisto: se estão ou não estão interessados em aumentar os impostos para se manter as funções sociais do Estado. E camaradas, já que somos muitos milhares aqueles que aqui estamos, é caso para perguntar: vocês querem ver aumentados os impostos? Vocês querem ver reduzidas as funções sociais do Estado? Pois esta é a próxima luta que nós vamos ter pela frente. Mas já agora, e para facilitar a vida ao Ministro das Finanças, vale a pena dizer-lhe apenas uma só coisa. É que, curiosamente, nos últimos tempos os impostos aumentaram para sobrecarregar os mesmos e, curiosamente, a redução das funções sociais do Estado foi aquilo que este Governo andou a fazer. Reduziu, fechou serviços na saúde, reduziu, fechou serviços na educação e já agora está a atacar como nunca a segurança social. É caso para dizer, camaradas, nós vamos deixar que eles continuem a atacar as funções sociais do Estado? Pois não. E é por isso que, passados poucos dias, apareceu o primeiro-ministro, a falar numa refundação. Agora uma refundação. Depois, a seguir, já falava numa reavaliação das funções sociais do Estado. E hoje, o seu adjunto, o Paulo Portas, na Assembleia da República, dizia que não há problema, dizia ele que não há problema, pode-se rever as funções sociais do Estado sem mexer na Constituição da República Portuguesa. Aqui está, camaradas, aqui está o busilis da questão. Eles já perceberam que não podem mexer na Constituição da República Portuguesa. Mas eles não desistiram de destruir as funções sociais do Estado na saúde, na educação, na segurança social. E vão tentar pescar a linha. Vão tentar pescar pela via da discussão, do diálogo, da negociação, para ver se conseguem, pela elaboração de legislação laboral ordinária, de legislação ordinária, subverter e esvaziar a Constituição da República Portuguesa. Eu creio que hoje podemos aqui, a uma só voz, dizer que a CGTP, em primeiro lugar, não aceita e tudo fará para combater qualquer revisão da Constituição Portuguesa. Em segundo lugar, que a CGTP não aceita e tudo fará para combater qualquer alteração que leve à degradação ou à redução das funções sociais do Estado. E também estamos aqui para dizer, em terceiro lugar, que a CGTP tudo fará para evitar que o capital privado entre em força na saúde, na educação e também na segurança social, para fazer negócio, para ter lucro e para pôr em causa os interesses, os seus interesses, à custa da exploração dos trabalhadores, dos pobres e também dos nossos filhos. Por último, e é unidos que vamos conseguir, camaradas. É unidos que vamos conseguir. Por último, dois apelos. Primeiro apelo é que nós continuemos com esta esperança, com esta confiança, com esta determinação a contatar os trabalhadores, a ouvir os trabalhadores, a ter em consideração as suas opiniões, dos trabalhadores e da população em geral. Mas também, desde já, a prepararmos e também assumirmos aqui uma nova saída à rua. No dia 12 de novembro, visita Portugal a Sra. Merkel. No dia 12 de novembro, a CGTP já convocou, e aqui fica a reafirmação, uma concentração às 15 horas para a Praça do Camões, a que seguirá um desfile para a residência oficial do Primeiro-Ministro.
sabemos ainda o programa da senhora Merkel. O programa está a ser preparado, enfim, num silêncio, num secretismo como nunca se viu. É preciso dizer ao Governo que não tenha medo de divulgar o percurso e também o programa da senhora Merkel para que os portugueses, para que os trabalhadores, os homens e mulheres deste país, para que os reformados, os pensionistas e os jovens possam manifestar as suas opiniões. Mas há uma coisa que nós desde já queremos deixar ao Governo. É que independentemente de esconder e de protelar no tempo a divulgação da programação da visita da senhora Merkel, nós queremos dizer que nós vamos estar na rua. E vamos estar na rua em força. E vamos estar na rua com muitos milhares de pessoas para dizer à senhora Merkel que nós não aceitamos que ela faça em Portugal aquilo que não desejaria ver que outros fizessem ao povo alemão. A outra proposta é aquela que já é do vosso conhecimento. Falta agora cerca de 15 dias para a greve geral. Eu quero-vos transmitir, camaradas, das muitas reuniões, dos muitos contactos, dos muitos plenários, que milhares de dirigentes e membros da estrutura sindical, como os delegados sindicais, bem como com muitas centenas de membros das comissões de trabalhadores e subcomissões de trabalhadores que daqui saudamos, queremos dizer que o ambiente é muito bom. É bom dentro dos locais de trabalho, é bom no setor privado, é bom na administração pública, mas também é bom na rua. Mas isso só por si não chega. É preciso fazermos mais, é preciso irmos mais longe, é preciso mobilizarmos mais, é preciso que de hoje até ao dia 14 ninguém perca um minuto para levar uma mensagem de confiança, mas também uma mensagem de solidariedade e de determinação a todos, sem exceção. Aos homens e mulheres deste país, aos jovens, àqueles que sofrem, mas àqueles que não se resignam, àqueles que não cruzam os braços, àqueles que acreditam que é possível. E assim, queremos também saudar, em especial, os sindicatos da CGTP, que têm feito um esforço notável neste trabalho de formiguinha que todos os dias fazemos. Mas creio também, camaradas, que é justo que no âmbito da unidade na ação, saudemos aqui hoje todos os outros sindicatos, mesmo aqueles que não sendo filiados na CGTP, já entregaram os prédios de greve, já demonstraram que querem convergir na ação, já demonstraram que não têm preconceitos e que ouviram os seus trabalhadores nesta ideia que a luta tem de ser conjunta e é na unidade na ação que nós vamos conquistar mais vitórias e melhores condições de vida e trabalho. E queria ainda transmitir uma outra ideia. Nunca nos últimos tempos tivemos tanta companhia, tivemos tantos apoios, tivemos tanta pouca polémica em volta de uma greve geral, dentro e fora de Portugal. É justo salientar que também os espanhóis, os camaradas das comissões obreiras, da UGT espanhola, bem como de todas as confederações regionais deste país, estão a fazer um esforço notável para que a sua greve, no dia 14, tenha o sucesso que nós estamos crentes que também terá em Portugal. Mas também queremos saudar os trabalhadores gregos e as suas confederações. Eles que tanto têm sofrido, eles que tanto têm lutado, aí estão a demonstrar mais uma vez que também neste momento estão connosco e nós com eles nesta luta que é de todos e para todos. E uma nota final, camaradas, uma nota final para os homens, mulheres e jovens que integram diversos movimentos que ao longo dos últimos meses também empenhadamente têm estado nesta luta e ao lado do movimento sindical têm dado o seu contributo para conjuntamente demonstrarmos a este governo que esta é uma luta para continuar com todos e sem exclusões. A luta continua! A luta continua! A luta continua!
porque a luta continua. Um dos maiores desafios que nós temos neste momento é, com toda a humildade, sem certezas nenhumas, mas com toda a abertura, com toda a disponibilidade e também com toda a militância, falarmos com todos, sem exceção. Tenham estes trabalhadores votado no PSD ou no CDS, tenham votado no PS ou no PCP, votado no Bloco de Esquerda ou no Partido Ecologista aos Verdes, votado noutros partidos, ou que não tenham votado em partido nenhum, todos eles, sem exceção, estão a ser vítimas desta política. Nós contamos com todos eles para, nesta ofensiva global, darmos a resposta geral. A hora é de unidade, a hora é de ação, a hora é de luta, por nós, pelas novas gerações, pelo futuro cultural. Vamos vestir a camisola do trabalho, vamos demonstrar que o trabalho tem força, vamos demonstrar que o trabalho pode mudar este país, vamos demonstrar que nós vamos conseguir. Viva a luta das trabalhadoras e dos trabalhadores portugueses! Viva a luta do povo português! Viva a CGTP!